Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e majestade, e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem eu devo minha vida, minha nova vida e tudo quanto mais Ele tem preparado para mim. Nele eu tenho a força para lutar, para vencer e para viver todos os dias. E eu estou passando por aqui porque nós estamos no programa Fonte de Vida, neste sábado, na Escola Bíblica da Nação Caimbé, aqui no canal pfdv.info, trazendo informações. Quem vai estar conosco nesse dia, trazendo a aula bíblica, é a nossa querida obreira Aimee Leitão. Sempre eu digo que ela nos surpreende, e eu espero que o Espírito Santo do Senhor possa usar de maneira especial e fazer uma diferença tremenda, aleluia, na sua vida. E se você está assistindo, é porque o Espírito Santo te separou em qualquer dia, em qualquer mês, em qualquer ano que você estiver assistindo, esse programa, essa parte do programa, lembre-se, o Espírito Santo te ama, te separou para você assistir esta palavra. Hoje, aula bíblica com a nossa querida Aimee. Bem, o pfdv.info, todo sábado e domingo, está estreando aqui a partir das 9 horas. Sábado com a escola bíblica, a qual nós estamos aqui, no domingo a celebração da família, sempre 9 horas. Mas alguns dias, pastor, eu quero ir presencial. Então, presencial é sábado e domingo a partir das 18h30 às 20h30. É o nosso horário de nossas reuniões presenciais. No sábado com a escola bíblica, no domingo com a celebração da família. Para quem está em Boa Vista, Roraima, é Travessa Estrela Bonita, 303 Raiar do Sol. Para quem está no Rio de Janeiro, Pilar, Duque de Caxias. Procure os pastores José Carlos e Cristiane Xavier e você vai encontrar a Nação Caimbé. Para quem está na região do Amajari, quilômetro 100, BR-174, no entrocamento entre o Tepequém e Pacaraima, você tem a comunidade indígena Três Corações. E ali você vai encontrar os pastores Sandro e Patrícia e vai encontrar a Nação Caimbé. Espero que você seja bem aventurado, bem abençoado com toda a nossa programação, ou aqui ou presencial. Lembrando que o canal pfdv.info ele é constituído para anunciar a poderosa palavra de Deus, utilizando-se de 3 ferramentas: a evangelização, através da escola bíblica e da poderosa palavra de Deus, a alfabetização, que são motivos que nos levam a trazer convidados, né? Nesse momento da pandemia estamos sem convidados, mas logo que passe eles virão e eles trarão aquilo que é o seu conhecimento para compartilhar conosco também em blocos aqui no nosso programa Fonte de Vida aqui no canal PFDV. E trazemos a solidariedade, que nesse momento também estamos fazendo, porém mais específico, né? Mais individual do que coletivo, devido ao momento dessa pandemia que, graças a Deus, a gente percebe que está passando. E quero também finalizar aqui a minha introdução nessa escola bíblica de hoje, em que a obreira Aimee Leitão vai trazer a nossa aula, e dizer que estamos no período eleitoral. Então devemos pensar, para cada município, onde quer que você resida, em qual cidade você residir, que tiver eleições, é importante você observar a continuação daquele gestor que provavelmente poderá sair, ou a reeleição dele, né? Caso ele tenha motivos para receber a sua confiança através do voto, e também observar que a Câmara de Vereadores deve estar bem representada por pessoas idôneas, capazes, responsáveis, que queiram realmente ter uma continuidade de progresso para a sua cidade, para o seu município. Tenha muito cuidado para que a sua escolha, que é um único voto, some-se aos milhares de votos que serão
distribuídos em todo o nosso Brasil e de forma específica no seu município, e eleja quantos sejam os vereadores com essa qualidade. É muito importante você também observar aqueles que oferecem favores ou troca, de favores para receber o voto, porque isso pode lhe acarretar 4 anos de prejuízo, não somente para você, para sua família, para os seus amigos e para a sua comunidade de modo geral. Então fica a dica aqui de você observar a quem de fato e de direito merece, o seu voto, que é importantíssimo e é imensurável. Não existe um valor predeterminado para ele. É a sua idoneidade e sua responsabilidade. Editor, vamos chamar a nossa querida obreira Aimee para trazer a escola bíblica? Eita glória! Pessoal, Tudo bem com vocês? Eu me chamo Aimee. Eu me chamo Adria. E nós estamos no programa Fonte de Vida na Escola Bíblica. Isso, gente. Hoje nós estamos iniciando essa escola bíblica. Seja bem-vindo, você aí que está em casa nos assistindo, né, Adria? E hoje nós vamos iniciar, quer dizer, a gente já iniciou no último sábado, o 4º propósito. Você foi moldado para servir a Deus. Com o tema, a lição, aceitando sua missão. Você tem uma missão especial que Deus preparou para você. Sim. E hoje nosso subtema é você foi salvo para servir. Muito bem. E qual é a história principal que a gente vai contar hoje, Adria, pessoal? Sobre Jesus. Sobre Jesus. Jesus foi o cara, que serviu mesmo. Então, gente, é isso. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que você foi posto no mundo para fazer uma contribuição? Você sabia que você foi posta, Adria, no mundo para fazer uma contribuição? Sabia? Isso é muito importante, É importante ensinar desde pequeno até o mais ancião sobre a importância da nossa missão, sobre a importância da sua missão aqui na Terra, do seu propósito de vida. E o que é servir para você, Adria? Servir os pais, servir os irmãos, a Deus. Isso, servir, é o tema que a gente vai tratar hoje. E você, Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Deus quer que você retribua com algo. Deus, ele quer que você sirva, entregue a sua vida. E hoje a gente vai falar de alguém que entregou a sua vida, Adria? Quem entregou a sua vida, Adria? Jesus. Conte aí mais sobre essa história, Adria. Jesus deu sua vida por nós, que tinha um povo que não gostava dele, aí sacrificou Jesus, mas o rei não queria. Aí Deus ressuscitou numa caverna. Aí 2 mulheres foram lá na caverna visitar Jesus, o corpo de Jesus. Aí um anjo falou para elas que Jesus está vivo, para elas falarem para as outras pessoas que Jesus está vivo. Aí quando elas estavam indo embora, ela viu Jesus e abraçou ele. Que maravilha, gente! Jesus está vivo! E olha que maravilha, Jesus, ele é o exemplo de maior servo, ele foi o maior exemplo de servo, ele fez muitos milagres, Adria? Você sabe da história que Jesus, ele curou o cego? Uhum. Ele cuspiu na lama, pegou a lama e passou nos olhos do cego e o cego voltou a ver? Uhum. Você sabia também que Jesus lavou os pés dos discípulos? Ele se ajoelhou e lavou. E sabia que muitos também achavam estranho por ele estar fazendo aquilo? Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus, ele era o grande, ele era o Messias, achavam que Jesus era o bambambam. Mas Jesus não, Jesus, ele foi um simples servo, ele foi servo, ele deu esse exemplo para que a gente seguisse hoje, Adria? Qual foi, o que tu mais gostou da história de Jesus? Que Jesus deu a vida por nós. Eu me lembro de um versículo lá em João 3,16. Bora falar pro pessoal? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, porque nele... Para que todo aquele todo crê não pereça, mas mas tenha a vida
eterna. João 3,16. Isso aí, João 3,16. Ele deu a sua vida, Deus, ele entregou o seu único filho para nos servir, para nos salvar. Sabia que a gente estava condenado à morte, Adriana? A morte é eterna? Eu não queria isso, tu queria isso? Não, né? Ia ser muito ruim, mas graças a Deus que Jesus veio. E lá, vamos abrir nossa Bíblia, lá em 2 Timóteo 1,9. Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, que diz assim, ó, presta atenção, ó. 2 Timóteo 1,9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Sabe o que significa Evangelho? Não? O Evangelho significa as boas novas, as boas notícias. E quais são essas boas notícias, Adri? Boas notícias que o anjo falou lá para Maria? Que Jesus viveu. E essa é uma boa notícia, não é mesmo? Então essa é uma das boas notícias, gente, que Jesus ele está vivo. O Evangelho trata-se sobre o que Jesus fez por nós. Através da sua graça, por meio da sua graça, nós fomos salvos, né? E hoje a gente tem o quê? A vida eterna. A vida eterna. Quem quer ir morar no céu, Adria? Eu também quero ir morar. Você de casa quer morar no céu? Então siga Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós fomos salvos para servir a Deus. Sabe por quê? Deixa eu ler aqui para vocês aqui no nosso livro Uma Vida com Propósito. Deus o redimiu. Assim, você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus, há um lugar, há um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Sabia, Adria? Que na nossa vida a gente tem um papel, uma importância, uma função, um propósito. Depois que Jesus morreu, ele deixou um dos maiores mandamentos. Dois mandamentos, para falar a verdade. Qual é o primeiro? Amar a Deus. E o segundo? Amar a quem? Ao próximo como ama a si mesmo. Isso, muito bem. 2 mandamentos importantes, né? E isso é uma obediência. A gente deve obedecer. Isso é servir. Sabe por quê? Se a gente diz que ama Jesus, mas não ama o nosso próximo, como é que a gente está amando a Deus? Né? Como é que a gente está amando a Jesus se a gente não ama o próximo? Assim como Jesus amou o próximo, a gente também deve amar, não é mesmo? Então, a gente deve seguir o exemplo de Jesus. Esse foi o maior exemplo de todos. Jesus, ele serviu, ele foi como um de nós. Ele amou desde o pobre até o mais rico, acredita? Ele amou as crianças. Jesus, ele era o maior, né? Ele amava as crianças, ele chamou as crianças para perto dele. Tu gosta de Jesus, Adria? Você ama Jesus? Eu amo. Ama muito? O que Jesus mais fez na sua vida, de mais importante na sua vida? Ele me livrou do meu acidente. Ele se livrou do teu acidente? Que maravilha! Ele fez um milagre, né, na sua vida? E você, por isso, confia nele, né? Então, assim como o exemplo da Adria, gente, ela ama Jesus e confia em Jesus. Ensine também seu filho a amar a Jesus. Você que é pai e mãe, ensine seu filho a amar a Jesus, a servir desde criancinha. A importância de ensinar desde pequeno, saber que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, saber que ele tem um propósito. Durante a nossa caminhada cristã, a gente vai descobrindo. A Adria, criança, né, Adria? Está descobrindo qual é o propósito dela, vindo para a escola bíblica, aprendendo, né, Adria? O que tu mais gosta de fazer na escola bíblica? É escutar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus, gente. Olha, é muito inteligente ela, né? Ela é inteligente. Ela também canta, né, Adria? Toca não, ela dança, né? Ela é que minha parceira, eu como professora dela, ela como minha aluna, sempre me ajudando, assim como as outras crianças aí que devem estar assistindo aí de casa, né? Quem são as outras crianças que estão participando com a gente? Lembra aí de uma aí? O Kylo. O Kylo, a gente também tá com a gente. Quem mais? Qual outra criança? A Clarinha. A Clara Rafaela, quem mais?
O Ezequiel. O Ezequiel, gente. Quem mais? Deixa eu ver. Deus. Não. Outra criança, pra gente lembrar e mandar um abraço pra elas que estão nos assistindo. O Henrique, né? O Henrique, o Carlos ali, nosso vizinho, estão todos aqui nos acompanhando. Então, além dessas crianças, mais ainda, né, também estão vindo para nossa escola bíblica e aprendendo. E eu, como exemplo, né, como professora, amo servir esse ministério. Eu digo assim que foi um presente para mim servir esse ministério, porque não é fácil, né, cuidar de criança, que tem crianças de todas as faixas etárias, de todas as mentalidades, de todas as idades. Então, gente, mas o mais importante é servir, e aprendemos isso com Jesus. Adria, se despede aí, Adria. Tchau, gente. A Adria vai voltar só no próximo programa. Tchau. Aumenta, Senhor.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. É Jesus Cristo em minha vida, a força para lutar e para viver, e eu estou vivo. Muitos me matam, me destroem, mas eu estou aqui, vivíssimo, lutando e vencendo em nome de Jesus. Hoje, o dia que eu vou gravar mais essa reflexão, é segunda-feira, 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil. Que coisa tremenda, né? Levante-se, adorador, e vamos glorificar o único que é digno de honra e louvor, o Senhor Jesus Cristo, que morreu, derramando seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. O texto de hoje diz: assim, quer vocês, adoradores, comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Perguntas para você pensar. Você é um cristão que glorifica e louva o Senhor Jesus Cristo todos os dias? Você sabia que o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, vive 24 horas ganhando almas para alegrar o Senhor Espírito Santo? Você é um verdadeiro adorador que foge da pornografia e imoralidade sexual, santificando-se diariamente? O texto deixa bem claro: o verdadeiro adorador deve glorificar o Senhor Espírito Santo de corpo, coração, alma e mente. Se o amor no coração de um verdadeiro adorador não nos leva a amar o próximo, então o que sentimos é paixão, um sentimento humano, carnal e demoníaco. O verdadeiro amor no coração de um adorador é caracterizado pela prudência, sabedoria, sensibilidade, sensatez, que não nos conduz aos extremos da carnalidade, porém nos leva ao caminho, à verdade e à vida, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro adorador só pode ser atingido no seu íntimo se tiver medo ou duvidar da poderosa palavra de Deus. Pedro um dia teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando pela terceira vez lhe perguntou: tu me amas? E Pedro ficou profundamente triste. E Pedro respondeu ao Senhor Jesus Cristo: tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ou seja, o verdadeiro adorador tem um coração entregue por inteiro, corpo, coração e alma ao Senhor Espírito Santo. Temos que ter o cuidado com as armadilhas de Satanás, principalmente quando ele nos tenta tanto que nos ocupa, a ponto de perdermos a comunhão e comunicação com o Senhor Espírito Santo. Os compromissos da congregação passam a ficar em segundo lugar. Com esta atitude, perdemos o direito do verdadeiro adorador. O Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, ele nos resgatou. Ou seja, o verdadeiro adorador é aquele que verdadeiramente fica em silêncio. Em silêncio, com a poderosa palavra de Deus ao lado, para poder ouvir o que o Espírito Santo quer falar. O verdadeiro adorador é aquele que se prepara para um louvor que vai subir lá no céu e vai descer com poder e majestade e glória para salvar, para perdoar, para corrigir, para levar as pessoas ao arrependimento. Olha, amados, o verdadeiro adorador, ele não quer se expor, ele não quer se mostrar, ele não quer que a guitarra dele toque mais alto, que o baixo dele exploda, que a bateria dele faça com que a casa desabe. Ele não quer que a voz dele estoure as cordas vocais para se destacar. Não. O verdadeiro adorador está debaixo de uma unção tão poderosa pelo Espírito Santo de Deus, pela comunhão e comunicação diária com o Espírito Santo, que quando ele abre a boca, todo mundo ouve. Lembra de Jesus lá no deserto? Não tinha microfone, não tinha aparelhagem de som, não tinha carro de som, não tinha nada. Só a voz do Espírito Santo. Bem-aventurado. E aí a palavra suave.
e o Espírito Santo levava aquela palavra. Assim deve ser o louvor. Essa coisa de baderna, de bagunça, de barulho, de agitação, não leva a lugar nenhum. Pode ser rock, pode ser forró, pode ser samba, pode ser dança de rua, pode ser o que for o louvor, mas ele precisa operar o milagre. Amém? Todos os ritmos pertencem ao Senhor Espírito Santo. O diabo é que é um aproveitador e faz as suas imitações. E leva os músicos a querer. Agora eu sou poderoso. Eita, Jesus, agora eu vou gravar meu CD. Agora eu vou ser famoso. Perda de tempo. Seja humilde, seja simples, seja um verdadeiro adorador. Que Deus vos abençoe. É com você, meu querido editor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. A Adriana já saiu, já estava no bloco passado, mas se você perder, você espera um pouquinho aí e depois volte para você ver a participação dela também. Mas anteriormente a gente estava falando sobre você foi salvo para servir, né? O subtema dessa aula de hoje, desse dia. Nós estávamos tratando que por meio de Jesus Cristo, Ele abriu essa porta, né? Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, para que hoje a gente possa servir a Deus. Nós lemos lá em 2 Timóteo 1:9, onde diz assim, vou reler, caso você tenha perdido. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte por meio do Evangelho, com o poder e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Amém? Então, por meio de Cristo Jesus, né, o nosso Salvador, Deus ele nos livrou da morte eterna por meio dessa graça. Não foi por algo que a gente fez, mas foi por algo que Ele fez. Ele entregou a sua vida por nós, por amor a nós. E continuando a nossa leitura aqui no livro Uma Vida com Propósito, Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Quando nós entendemos esse lugar, o propósito, o papel e essa função, a nossa vida ela ganha sentido, porque por meio de Jesus a gente encontra a verdade, a gente encontra um caminho, a gente encontra a vida. E nele a gente encontra o real sentido da nossa vida, né? O porquê nós estamos aqui nessa terra. Nós somos criados para servir, para adorá-lo, para amá-lo, para amar as pessoas. Esse é o nosso propósito. Qual é o chamado universal? Você sabe qual é o chamado universal? É fazer o ID. Qual é o ID? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é amar as pessoas, falar do amor de Deus, falar sobre a obra que Jesus fez aqui na Terra, sobre todas as obras que Ele fez, não só a sua morte no Calvário, mas os milagres e tudo que Ele fez aqui na Terra como exemplo. Ele deixou esse exemplo para que hoje a gente fizesse. Como cristãos, a gente tem que ser pequeno Cristo aqui na Terra, né, dando esse exemplo. Devemos ser reconhecidos por esse amor. Comprar a nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar, lá em 1 Coríntios 6:20, Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Jesus ele pagou um alto preço, um preço que a gente nem pode pagar de volta, né? Não é uma dívida. Deus ele deu isso de graça,
E olha que incrível isso. Hoje a gente nem precisa penar, né, para ganhar isso. A gente não ganha pela força, mas sim pela fé. Amém? Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Se você acha que servir a Deus é uma obrigação, é um peso, acho que você leu a Bíblia errado e entendeu o Evangelho errado, pois não é um peso, é uma enorme alegria servir a Deus. Imagine, hoje a gente nem estaria vivo se não fosse por Jesus. Ele nos deu essa vida, Ele soprou nas nossas narinas, né, um ar que a gente respira. E Deus, o nosso Abba, entregou o seu único filho para morrer por nós. Se não fosse Ele, a gente estaria morto. Então, não é uma obrigação, a gente não deve fazer isso por medo de ir para o inferno. Eu acho até ruim que muitas pessoas, né, líderes, eles acabam ganhando almas, de uma certa forma, por uma obrigação. Tipo, olha, se você não aceitar Jesus, você vai morrer no inferno. Não é assim, sabe? Não é por esse caminho. A gente tem que falar do amor do Senhor. Deus, Ele não quer que a gente seja escravo dele. Se Ele já nos livrou da escravidão, né, da morte, por que Ele quer que a gente seja escravo dele? Sábado passado, quem estava na nossa escola bíblica presencial, o pastor falou muito bem uma palavra muito importante: ser amigo de Deus. Ser amigo, Ele não quer que a gente seja escravo, mas seja amigo dele, ande assim, ó, junto com ele, né, fazendo a obra dele. Então, devemos-lhe a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e o nosso futuro está garantido. Olha que maravilha! Nosso passado foi perdoado, todas as coisas velhas já passaram. A partir do momento que você, né, se torna uma nova criatura por meio de Jesus, o seu passado é apagado, você tem um presente, você tem um futuro garantido, um futuro brilhante, uma vida eterna. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Lá em Romanos 12:1. Olha que maravilha! Ele quer que a gente se entregue, se ofereça completamente a Deus. É uma obediência, né? Não é algo pesado, como eu falei, não é para carregar um fardo pesado. Servir a Deus é penoso, é difícil. Não, servir a Deus é maravilhoso, servir a Deus é gratificante. Ele é a única coisa que Ele pede da gente é a nossa vida, o nosso coração. E Ele entregou a vida dele, o sangue dele, e hoje Ele está vivo aí e Ele voltará um dia, amém? Então, gente, é isso, servir a Deus é gratificante, não é para ser um peso. Se está sendo um peso para você, converse com Deus, seja discipulado, né? Faça um acompanhamento com algum líder, para você entender que não é um peso. Leia a Bíblia, a própria Bíblia diz que Deus, ele tirou o nosso fardo pesado e trocou pelo fardo leve dele. A gente não é para termos mais culpa. E perante os meios dos sofrimentos, a gente não deve olhar para os nossos sofrimentos, para os nossos problemas, mas sim para Jesus. Olhe para Jesus e você vai encontrar essa paz que excede todo entendimento. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da Nação Canindé. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos, que marca o nascimento espiritual do pastor Rômulo Xavier e marca o nascimento da Nação Canindé. Tremendo era poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos move, já nos leva a acreditar e confiar para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo.
Abençoado seja e se desejar se inscreva, acione lá a sinetinha, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida aqui no canal pfdv.info. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da Nação Canindé. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos, que marca o nascimento espiritual do pastor Rômulo Xavier e marca o nascimento da Nação Canindé. Tremendo é poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos movem, já nos leva a acreditar e confiar para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo. Abençoado seja e se desejar se inscreva, acione lá a sinetinha, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida aqui no canal pfdv.info. Yes, I'll come back.
Oi, gente, estamos de volta. Tudo bem com vocês? Está aí nos acompanhando, ligadinho com a sua Bíblia, com o seu caderno? Não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar. Comente algo que você tenha aprendido com essa lição sobre ser salvo para servir. Comente aí nos comentários, tá bom? Deixe seu like e ative o sininho para quando vir outros vídeos você ficar atento, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade na nossa leitura aqui do livro e também na nossa lição. Nossa lição nós estamos, você foi salvo para servir. Essa é a lição, o subtema, né, que a gente está aprendendo hoje. E dando continuidade, anteriormente a gente estava falando sobre que Jesus, ele entregou a sua vida, ele foi o maior exemplo e por meio disso, por meio dessa salvação, hoje a gente tem que entregar a nossa vida, né, servir a ele, servir a Deus. Amém? Dando continuidade, o apóstolo Paulo, ou apóstolo João, ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Lá em 1 João 3,14. Olha aí, o nosso testemunho diz, né, que já passamos da morte para a vida. O nosso amor um pelos outros dá esse testemunho. Se você ama seu irmão, você está amando a Deus. Se você ama seu pai, se você honra seu pai e sua mãe, você está amando a Deus. Se você honra seus líderes, você está amando a Deus. Se você está servindo na igreja, você está amando a Deus. Verdadeiramente, não só da boca para fora, não só falando eu te amo e quando dá as costas, faz totalmente ao contrário. Não. E servindo na casa do Senhor, servindo a Deus, você está amando a Deus, né? O que adianta da nossa fé sem obras? Eu acredito que não é pelas nossas obras que nós somos salvos, não é por isso, nós somos salvos pela nossa fé, por algo que Jesus fez, né? Nós somos salvos por isso, pela sua graça, mas as nossas obras, elas testificam a nossa vida. Como é que eu digo que eu amo meu irmão? Ou como é que eu digo que eu amo a Deus, mas se eu não amo meu próximo? Como é que eu digo que eu amo a Deus, mas se eu não leio a Bíblia? Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não honro os meus líderes? Como é que é isso? Eu não entendo, né? Como é que uma pessoa pode falar isso e dizer que fazer isso e dizer que ama a Deus? Porque através desse novo nascimento, a gente entende que quando a gente ama o nosso próximo, a gente serve a Deus, a gente está demonstrando quem nós somos de verdade. Amém? Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com a minha necessidade, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Olha que forte. Se eu não sinto amor pelos outros, nem sinto desejo de ajudar as pessoas, se eu só me preocupo com as minhas necessidades, será que Cristo vive em mim? Isso me faz refletir muito, sabe por quê? Porque teve uma fase assim da minha vida, né? Lá no início da adolescência, a gente meio rebelde, né? Assim, a gente diz que ama Deus, vai à igreja, mas na verdade não vai, porque o nosso coração não tá assim, sabe? Completamente. Isso me faz refletir muito como cristã. Será que realmente eu estou amando a Deus? Ou se eu estou falando isso de boca para fora? Será que eu estou amando as pessoas? Eu estou respeitando as diferenças? Eu estou amando independentemente de quem elas sejam? Se é branco, pardo, negro, se ela é indígena, se ela é africana, enfim, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer religião. Será que eu estou amando? Porque eu olho para o mundo hoje, né? O mundo atual. A gente está num mundo onde as pessoas estão muito preconceituosas, estão muito intolerantes. Isso é muito difícil, até no meio cristão, dentro da igreja, isso acontece, né? Pessoas que não respeitam as outras, porque a minha igreja é assim, então, porque a minha religião é assim. Olha, eu digo uma coisa, a religiosidade mata, né? A religião não foi criada por Deus, mas sim pelos homens, né? Para distinguir, enfim, as formas de fé, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas isso nos questiona, será que nós estamos realmente, será que Cristo vive em minha vida? Será que o meu testemunho de vida está falando isso? Será que quando a pessoa vai olhar para mim, será que ela vai dizer, essa pessoa é cristã de verdade? Se ela está agindo dessa forma, se ela está
indo para aquele local, se ela está falando isso, a gente temos que vigiar e orar constantemente para que a gente possa resplandecer a glória de Cristo, né? Cristo em nós é a esperança. A própria Bíblia diz isso. Então, como pequeno Cristo, nós devemos dar o exemplo. A igreja, ela deve ser reconhecida pelo amor ao próximo, não por ódio, não por rivalidade, não, por amor. Assim como Jesus, ele se entregou por amor. Ele não quer que as outras pessoas vejam ele de uma forma ruim. Eu acredito que a maioria das pessoas que não acreditam em Deus ou que vejam Deus assim como alguém ruim, mal, talvez seja pelo testemunho de outras pessoas, porque elas fizeram que as outras pessoas vissem isso, entendem? Tipo, por exemplo, eu, como cristã, vivo no meu cubículo de religiosidade, e eu não sou um exemplo de cristã, eu sou intolerante, eu sou preconceituosa, eu não respeito o meu próximo. E a outra pessoa que não é cristã vai ver isso em mim. E ela não vai achar isso bom, ela não vai achar isso legal. Então ela fala assim, isso é ser cristã? Eu não quero ser cristã. Eu não acredito nesse Jesus que é assim. Então, a maioria das vezes, as pessoas que não acreditam em Jesus, que não creem, não querem ele como seu amigo, talvez seja por conta das pessoas ao seu redor que mostraram alguém totalmente contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Deus amou o mundo completamente. Ele não fez acepção de pessoas. Ele amou todos. Amém? O coração salvo deseja servir. E se você tem um coração salvo, você deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Se você hoje, está na igreja, se você hoje recebeu a Cristo como seu único e salvador, você é um ministro. Não necessariamente precisa estar no púlpito, cantando, fazendo alguma coisa. Não, você é um ministro. Você, como pequeno Cristo, onde você estiver, você deve ser sal e luz e mostrar para essa pessoa o evangelho, as boas novas, levar o evangelho a toda criatura. Não é só por um pastor, não é só um evangelista, não é só um obreiro que deve fazer isso. É todo mundo, todos os cristãos, todas as pessoas. A igreja somos nós, as pessoas. Amém? Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Fique aí com a sua palavra. E minha oração é que nós sejamos como Jesus, amar as pessoas como Jesus amou, servir as pessoas como Jesus amou. O nosso propósito nunca vai ser direcionado para nós mesmos, mas sim para os outros. A gente não vai receber algo para ficar só em nós mesmos, sabe? Não, a gente tem que repassar. Se a gente recebeu um ensinamento, a gente tem que repassar isso para as outras pessoas. Amém? E para finalizar, se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo realmente vive em minha vida. Então, pense, reflita, será que Cristo vive em minha vida? E com isso eu fico por aqui. Um beijo, tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, não sei que você vai estar assistindo isso, mas essa é a minha oração para que Cristo viva em nós verdadeiramente. Tchau! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus, a força para me lutar, vencer e viver para a honra e a glória do Senhor Jesus. Olha, amados, esta escola bíblica com a obreira Aimee Leitão sempre poderá nos surpreender e eu fico muito feliz de ouvi-la, de aprender com ela, porque ela chegou conosco com 2 aninhos de idade, olha que legal. E a Nação Caimbé recebeu a sua família
e logo, logo seu pai vai estar junto conosco, o José Cruz, e eu tenho certeza que vai ser tremendo esta família louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor Deus Pai. A Aimee é filha da pastora Antônia, e é ela mesma, que é a nossa vice-presidente da Nação Caimbé. E eu sempre digo, queridos, ensina a criança no caminho, junto com ela, para que ela ande e encontre Jesus Cristo como Senhor e Salvador e seja devota da palavra de Deus, que é edificante, que nos faz crescer na graça e no conhecimento. É isso que precisamos. E temos um amigo totalmente presencial, individualmente presencial na nossa vida, que é o nosso querido Senhor Espírito Santo, que te trouxe aqui para você estar conosco até agora, aqui no programa Fonte de Vida, que traz a Nação Caimbé e hoje, de forma especial, a Escola Bíblica. Só lembrando que todo sábado e domingo a estreia 9 horas e depois fica livre. Então você assiste de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e hoje, amanhã, o próximo mês, no outro ano, ele vai ficar sempre aí esse programa. E claro, se você gostou, é porque você quer fazer parte. Então o canal é pfdv.info, a qual você está assistindo. Aí tem uma palavrinha, inscreva-se. Clique lá, inscreva-se. Vai aparecer o sininho, clica nele e clica 2 vezes, porque aí recebe todas as informações que o PFDV colocar, que o canal receber do programa Fonte de Vida ou da Nação Caimbé, tá bom? O programa Fonte de Vida, como eu já falei lá no começo do programa, ele foi idealizado para evangelizar com a escola bíblica, a celebração da família, alfabetizar, trazendo pessoas com seus conhecimentos para nos ensinar, não só ler e escrever, mas também a empreender. Essa é a palavra. E aí vai ficar muito bacana. Depois da pandemia, com certeza os convidados vão voltar. E por último, a solidariedade, onde você tem coisas que não lhe servem mais, mas são úteis, estão servíveis, ou seja, dá para fazer uma doação, você repassa para nós, a Nação Caimbé, e a Nação Caimbé como uma instituição filantrópica e evangelística, como uma igreja que cuida, apacenta e pastoreia, vai levar para aquelas pessoas que estão necessitadas ou vai empreender com a sua doação para que nós tenhamos condição de estar ampliando cada vez mais o alcance da vulnerabilidade social na nossa cidade. Então, fique à vontade para estar conosco. E por último, agradecer à obreira Aimee Leitão por tudo que ela representa hoje na Nação Caimbé. Como eu falei lá no começo, ela chegou com 2 aninhos de idade. Olha que tremendo. Aos 15 anos ela foi elevada a obreira da Nação Caimbé, né? Porque se ela chega aos 12 anos, 13 anos depois, ela fez tudo que seja necessário para aprender e entender a Nação Caimbé e foi aprovada como obreira. Hoje, obreira Aimee Leitão. E eu fico muito feliz sempre que eu posso chamá-la. Não desmerecendo nenhum outro, porque todos na Nação Caimbé, amados, são estrelas reluzentes, brilhantes, que glorificam e adoram o nome do Senhor Deus. Todos, a grande maioria, tem comigo mais de 10 anos. Comigo, pastor Rômulo Xavier, como pastor da vida deles. E como Nação Caimbé, tem alguns que já têm 30, 35 anos nos acompanhando na evangelização, na alfabetização e na solidariedade com esta igreja que cuida, apacenta e pastoreia. Tá bom? Editor, muito obrigado por mais esse programa. Que Deus os abençoe. Obrigado, Aimee. Até o nosso próximo encontro.